Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, às 10h03, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje com a nutróloga, a doutora Andréia Pereira. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Tudo bem, prazer é meu, tá? Queria agradecer o convite, né? E dar bom dia a todos que estão nos ouvindo. Doutor André, que está lançando o livro Dieta do Equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer, obra super importante que traz aí várias faces da alimentação na oncologia, como a prevenção, diagnóstico, tratamento e até numa fase já mais avançada nos cuidados paliativos. Para quem está acompanhando a gente no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, o livro é esse aqui. O doutor André fez uma dedicatória muito bonita aqui, agradeço aqui pelo envio do livro, está aqui, A Dieta do Equilíbrio, né? E a senhora abre aqui esse livro, né, doutora, com dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. E diante desses números tão expressivos, né, eu queria começar perguntando, afinal, qual de fato é o papel da alimentação como causa do câncer, já que o câncer é uma doença multifatorial, isso são vários os fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver e a ter câncer. Então, o que a gente tem aí de dados científicos, né, eles mostram que 80% dos fatores de prevenção, né, que são divulgados tanto pela sociedade americana quanto pela sociedade brasileira de oncologia, são ligados à alimentação. Então, a gente tem que os excessos, principalmente de sal e de açúcar, são causas aí de câncer, né? Aumentam a chance de você ter câncer. O consumo de carne vermelha, que ultrapassa meio quilo na semana, também é uma causa conhecida, né? O consumo de alimentos processados e ultraprocessados, que tem muito corante, conservante, muito sal, muito açúcar e gordura também, estão dentro dessa relação. Consumo de álcool, né? Então, a bebida alcoólica, ela aumenta o risco de câncer. E, por outro lado, consumir mais verduras, frutas e legumes diminui esse risco, né? O consumo de fibras também, que estão nesses alimentos, né? Nas frutas, nas verduras, nos legumes e nos produtos integrais, também diminui esse risco. E um outro fator importante aí pelo mundo, e aqui no Brasil não é diferente, é a obesidade, tá? Que também está ligado à alimentação, apesar de ter outros fatores. Então, assim, a alimentação é super importante na prevenção, durante o tratamento e na pós-cura, né? Também a gente acaba fazendo as mesmas ressalvas. Uma coisa muito importante quando a gente fala do câncer, não só do câncer, não é, doutora, mas é que eu acho que a oncologia ainda é cercada de alguns mitos, de alguns tabus, né? E a palavra por si só, câncer, ela é forte, ela é pesada, né? E diante de um diagnóstico nesse sentido, muitas pessoas acabam procurando na internet dicas milagrosas, receitas milagrosas, né, para tratar o câncer, para curar o câncer. E aí entra também a alimentação, né? Se a gente já vê que a alimentação por si só, né, já é motivo de muitas buscas aí na internet, com receitas, com sucos, com aquelas jejum, né, aqueles jejuns todos, né, bem diferentes. Para câncer também isso é muito pesquisado, né? Tem até no seu livro também alguns números nesse sentido. Mas isso é muito perigoso, né? Pode até agilizar o processo e prejudicar todo o tratamento também. Por isso a importância de ter números, dados com bases na ciência, não, doutora? Sim, assim, é interessante isso, né? O fato da pessoa pesquisar, né, tem estudos que mostram que isso melhora a ansiedade dessa pessoa, reduz a ansiedade, ela melhora a adesão ao tratamento, porque ela está interessada, né, em saber mais sobre a doença. Eu sempre falo que o conhecimento é algo que empodera o paciente. Então, não é que é ruim pesquisar. Agora, a pessoa precisa conferir com a equipe que está tratando, né, o câncer dela, se realmente aquilo é real, porque 90% das informações que nós temos em relação à nutrição e câncer, dieta e câncer, nesses sites de busca, não tem comprovação científica, elas estão erradas. Então, assim, pesquise, mas confira com alguém, né, da área da saúde se isso é real. E muitas vezes a pessoa acha que porque é uma coisa natural, porque é um fitoterápico, não vai ter problema se ela usar.
né? E ela usa, não fala para o médico, e muitas vezes isso acaba prejudicando o tratamento dela. E uma coisa que eu sempre enfatizo, né? Infelizmente, a gente não tem nenhuma dieta e nenhum alimento que cura o câncer. Eu queria muito que tivesse, mas não existe. Então, assim, a alimentação ela é fundamental para ajudar no tratamento, mas não que ela vá curar, né, o câncer. Então, a ideia do livro saiu até disso, porque as pessoas pesquisam muito sobre dieta, muito sobre alimentação e câncer, mas não tem dados científicos que comprovem a maioria desses resultados. A maioria dos livros de dieta anti-câncer são baseados em dados, relatos pessoais, são pessoas que tiveram câncer e falaram assim, eu fiz isso durante o meu tratamento, ajudou, não ajudou. Agora, o meu livro, no caso, ele é totalmente baseado em estudos, né? Então, assim, tem tudo que foi falado ali, tem uma comprovação científica. Mas o livro também tem umas abordagens, né, de algumas substâncias, de alguns alimentos que podem ajudar, não é? Não é que você vai de fato evitar o câncer, mas que pode ajudar como uma dieta mesmo, uma dieta saudável e equilibrada, né? Antes da gente entrar nisso, doutora, um ponto que você trata são dos fatores, né? A gente já falou que o câncer é uma doença multifatorial, mas o que me chamou a atenção é que 30% é relacionado à obesidade e os outros 30% ao tabaco, ao tabagismo, ao cigarro, né? Daí o restante divididos em outros fatores, tem a questão da hereditariedade, a questão da própria cultura também, né? A gente observa nos Estados Unidos, por exemplo, né? As pessoas que comem muito aqueles processados, industrializados, embutidos, né? Que têm propensão a ter um determinado tipo de câncer, em outras regiões outras, mas esse dado aqui é importante da gente trazer, porque somado à obesidade, o tabaco representa mais da metade, não? Sim, isso é super importante, né? Isso mostra a importância da dieta e da obesidade. Então, quando eu falo que não tem um alimento e uma dieta que cure o câncer, isso não quer dizer que não ajude. Ajuda muito, né? Se a gente pegar os fatores de prevenção, está relacionado a 80% do que é falado como prevenção, está relacionado à alimentação. E dos fatores que são preveníveis como causa de câncer, né? Eles correspondem, como você falou, a 30%. É igual ao cigarro, para mostrar a força, né, da dieta e da obesidade. Então, sim, né, é algo que é muito importante, a gente tem como combater. E uma coisa que eu sempre falo é que fazer uma dieta saudável, praticar atividade física, né, que eu acho que está sempre relacionado à dieta, ter um peso que não chegue à obesidade, né, que a gente sabe que a obesidade também acaba sendo um fator aí contribuinte, isso tudo ajuda você a prevenir, mas não é uma garantia que você não vai ter o câncer, porque o câncer é uma doença que tem muitas causas, né? E às vezes a gente ouve isso, mas eu sempre me cuidei e o câncer apareceu. O que a gente percebe é que pessoas que têm uma dieta saudável, praticam atividade física regular, elas passam pelo câncer com muito menos efeitos colaterais e com muito mais chance de cura, tá? Não é uma garantia, a gente faz tudo isso, né, mas não tem essa garantia, mas você reduz probabilidade. E não só de câncer, a gente reduz probabilidade também de diabetes, de hipertensão, né, de pressão alta, mesmo da obesidade, né, se você tem esses fatores aí de dieta saudável, prática regular de atividade física. Então, outras doenças também a gente consegue prevenir, né, tendo hábitos de vida saudável. Já são muitas as dúvidas, as perguntas que chegam aqui para a doutora Andréia Pereira, nutróloga, que participa hoje conosco do Bom e do Melhor, que está lançando o livro Dieta do Equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer, né? A gente vai abrir em instantes aqui para os nossos ouvintes o nosso WhatsApp, que é o 11 99904 8756, 11 99904 8756. E aproveitar aqui a interação no nosso bate-papo do YouTube, no nosso chat, doutora, e perguntar dos suplementos, das vitaminas, das proteínas, né? A substituição de ingredientes que seriam ingeridos de forma natural através de determinados alimentos, mas que são substituídos por suplementos, por cápsulas. Tudo bem, doutora? Pode fazer essa substituição? Então, essa substituição ela deve ser feita se tiver uma indicação, né? Nada substitui a alimentação, a comida real, né? A gente não consegue, por exemplo, quando você coloca, eu já vi cápsulas de frutas, por exemplo, cápsula de manga, de maracujá, não é igual você consumir a manga e o maracujá, por exemplo.
Mesmo no caso das proteínas, né, o suplemento proteico, você consegue também, se você equilibrar isso na alimentação, colocar proteína suficiente na tua alimentação para você não usar. Então, tem indicações dos suplementos, tem indicações da vitamina, sim, né, mas não que eles substituam a alimentação. Então, a gente sempre vai equilibrar essa alimentação, né? Eu sempre falo que a gente tem que começar pelo básico quando a gente conversa com os pacientes, né? Vamos ver como que está a alimentação dele e aí a gente vê se precisa acrescentar alguma coisa. Ah, eu preciso pôr uma suplementação extra, né? Ele vai ser sempre uma suplementação, ele não pode ser um substituto de refeição, né? As 3 refeições principais, pelo menos, a gente tem que garantir e a gente tem que tornar isso o melhor possível, né? O mais saudável possível. Então, eles são um extra, eles são como o próprio nome diz, é um suplemento, né? Ele pode ser acrescentado ou não, mas isso tem que ser conversado, tá? Sempre que a pessoa puder comer, é muito melhor, comer alimentos mesmo. E daí, claro, tem que seguir o tratamento oncológico em paralelo aí com também um tratamento aí, uma especialidade como a sua, da nutrologia, não, doutora? A maioria dos centros oncológicos tem uma equipe de nutrição, né, formada por nutrólogos, por nutricionistas, então é interessante isso. Hoje a oncologia, ela é uma especialidade multidisciplinar, então quando você tem câncer, você vai ter a ajuda da enfermeira, do fisioterapeuta, né, do educador físico, da equipe nutricional, às vezes de outras especialidades, como especialistas em dor, não só do oncologista. E aí a gente consegue ver esse paciente como um todo. Então, às vezes, vem perguntas para mim nas minhas mídias, né? Fala, como que eu faço? Tal. Eu falo, olha, procura, porque com certeza no seu centro tem alguém que é responsável pela essa parte nutricional, né? Então, conversa com essa pessoa, pergunte para o seu médico, ele vai encaminhar. Isso é super importante. Então, tudo isso contribui para a maior chance de cura do paciente. E é lógico, né? Quando a pessoa já está doente, a gente tem também indicações específicas. E aí, por exemplo, vamos supor, eu estou saudável, eu resolvi usar suplementos. Às vezes isso não é indicado, mas muitas vezes no câncer isso é indicado, porque a pessoa tem uma dificuldade de se alimentar, então você tem que fazer várias refeições, tem muitas vezes que indicar ou suplemento industrializado ou mesmo o feito em casa. E aí, cada etapa do tratamento você vai ter indicações diferentes. A gente vai mexendo nisso. E geralmente esse paciente é um paciente que fica com a gente pelo menos 5 anos, que é quando a gente tem, assim, os critérios de cura. É uma coisa muito interessante, antigamente a gente proibia, por exemplo, a prática de atividade física, e hoje a gente sabe que a prática de atividade física durante o tratamento do câncer também melhora a resposta ao tratamento e aumenta as chances de cura. Então, à medida que a gente vai estudando, né, a gente vai tendo mais pesquisas, a gente vai tendo mais ferramentas para ajudar essas pessoas. E é o que a gente tem visto nos últimos anos, né? O câncer sendo uma doença curável que não era há anos atrás. Quando você falou, câncer é uma palavra pesada, né, no início, é isso, porque a gente tinha aquela ideia de que quem tinha câncer ia morrer. E hoje isso não é mais verdade. Hoje a gente tem vários tipos de câncer curáveis aí, o importante é descobrir no início. É claro que a gente está falando aqui de um tratamento até preventivo, de algumas dicas, não é um tratamento preventivo, de algumas dicas, né, para retardar o aparecimento ou prevenir. Mas é importante também a gente destacar aqui no tratamento, durante o tratamento, porque entra até aí a desnutrição, porque a maioria dos pacientes oncológicos registram aí perda de peso. Não, doutora, salvo uma outra exceção em determinados tipos de câncer, acho que a senhora até coloca no livro, né, o ganho de peso para um determinado tipo de câncer, mas em geral a gente observa aí a perda de peso da massa muscular também. A desnutrição durante o tratamento oncológico também deve ser observado com atenção, não? Sim, a maioria dos tipos dos cânceres, né, a gente tem, depois eu até falo das exceções, eles vão ter perda de peso. Tanto que quando a gente pensa em câncer, a gente pensa na pessoa emagrecendo, às vezes é o primeiro sintoma, né? A pessoa vem e fala, nossa, eu tô perdendo peso sem estar fazendo nada para isso. E o médico vai pensar em câncer, a família pensa também, né? A perda de massa muscular é algo que a gente tenta prevenir ao máximo durante o tratamento, porque também a gente sabe que perder muita massa muscular leva a maior risco de morte, a mais efeitos colaterais da quimioterapia, a complicações pós as cirurgias, por exemplo, quem, né, é muito comum a gente operar câncer também, então a pessoa tem uma tendência maior à infecção, a formar fístula, a não fechar a cicatriz cirúrgica. Então, assim,
essa é uma preocupação constante. Antigamente, o que a gente via? Né? O paciente oncológico, ele só era encaminhado para a equipe de nutrição quando ele já perdia 20, 30 quilos. Hoje, a gente já tem esse paciente, a gente já atende esse paciente no diagnóstico, porque eu vou tentar prevenir ao máximo essa perda de peso. Porque se eu perder peso, eu também diminuo sobrevida, né? Só pela perda de peso. Então, eu posso fazer o melhor tratamento oncológico com os melhores remédios, com a melhor quimioterapia, tudo, mas se esse paciente perder muito peso, desnutrir muito, só esse fator já pode ser um fator de piora de prognóstico e redução de sobrevida. Então, isso é muito importante. Então, além da massa muscular, a gente também tem a perda de peso e a gente tenta prevenir isso ao máximo. E isso deve ser feito desde o início, né? Não esperar perder 10, 20, 30 quilos para procurar. E eu acho até porque as pessoas têm essa noção de emagrecimento que a procura, né, por nutrição, por dieta e câncer no site de busca é enorme. Né? Às vezes, assim, a equipe médica está focando em outras coisas, né, porque o oncologista tem que focar em um monte de coisa, né, e ele às vezes esquece de falar sobre isso, aí a família vai procurar, ela vai atrás dessa informação, tá? Mas o ideal é realmente que esse paciente seja encaminhado ao diagnóstico já, não esperar. E olha só que Agora, sim. Oi, perdão. Né? Não, eu só ia falar que na maioria dos cânceres você vai perder peso, a gente tem as exceções que é o câncer de mama, tá? No câncer de mama, geralmente a gente tem o efeito oposto, a mulher engorda, isso piora o prognóstico dela, né? Em cânceres que você tem que irradiar o cérebro, muitas vezes você altera aí o centro de fome e saciedade, então cânceres cerebrais que você tem que fazer a irradiação do cérebro e algumas leucemias, que você também tem que fazer essa irradiação, você também tem o ganho de peso, mas são as exceções. A maioria dos cânceres você vai ter a perda. Não, olha só que importante, né, a gente discutir esse assunto, porque pacientes que estão com sobrepeso, que sofrem de obesidade, que estão passando por um tratamento oncológico, acabam relacionando a perda de peso como algo positivo. Olha, consegui emagrecer, perder 10, 15 quilos, não é? Mas não é isso que a doutora tá colocando, é um sinal de alerta mesmo, porque daí precisa buscar uma dieta balanceada, equilibrada, saudável, para que o paciente acabe conseguindo se estabelecer, se recuperar e que não venha a ter uma desnutrição ou então até aumentar aí a diminuir, melhor dizendo, a sobrevida, né, doutora? E é uma coisa importante, assim, você perder peso à custa de gordura, isso é positivo. O problema é quando você perde peso à custa de massa muscular, né? Então, isso também tem que ser avaliado. Então, às vezes a pessoa tá falando, não, para mim vai ser bom, porque eu tô com excesso de peso. A gente ouve isso dos pacientes. Falando, não, doutora, tem um lado positivo, que é que eu vou emagrecer. Mas o emagrecimento tem que ser à custa de gordura. E muitas vezes não é isso que acontece. A pessoa perde peso, mas ela perde o quê? Massa muscular. Isso é ruim, isso piora o prognóstico. Então, isso é uma coisa que a gente está sempre de olho, a gente tem exames para avaliar isso, né? Exames que avaliam a composição corporal, tem até questionários que podem ser usados. Então, isso é importante. E aí também entra o papel da atividade física, né? Porque não adianta eu comer e não utilizar meus músculos, eu preciso exercitá-los, eu preciso fazer atividade. E aí, junto da nutrição, a gente tem atividade física que a gente estimula muitos pacientes a fazerem para não ter essa perda de massa muscular, tá? Então, perder gordura, sim, é positivo para o prognóstico, mas perder massa muscular, não. Falamos sobre as vitaminas, os suplementos, não é? Mas queria discutir aqui também o uso da glicose, da glutamina. Tem algum efeito prático, positivo ou negativo na célula tumoral? Foi a pergunta aqui também de um nosso ouvinte, o Edson, no nosso bate-papo, falando do açúcar. Perdi aqui a pergunta dele, mas era sobre até que ponto o açúcar é um fator cancerígeno. O Edson Gonçalves, daí emendo também aqui com a glutamina e a glicose, se tem ou não um efeito positivo ou negativo na célula tumoral, doutora? Então, a célula tumoral, ela usa dois mecanismos para a produção de energia. Um é o açúcar, tá? Então, por isso que muita gente fala, mas se eu alimentar o paciente, eu estou alimentando o tumor, né? Então, assim, realmente, assim, a célula cancerígena, ela é muito esperta, ela tem mecanismos de enganar o sistema imunológico da gente, ela tem mecanismos de produzir muita energia, por isso que ela se divide aí sem parar e forma metástase, tá? Ela tem uma flora bacteriana própria dela e
quando ela tem um mecanismo STEP também. Então, por exemplo, se eu não tenho o glicose suficiente para produzir energia, ela usa a glutamina. Mas vamos falar primeiro do açúcar. Então, assim, o açúcar em excesso no sangue, sim, vai alimentar essa célula tumoral. Né? Não é que se eu comer o açúcar, esse açúcar vai direto para o tumor, não é isso. A gente também precisa de açúcar, né? O carboidrato é algo importante. E se eu desnutrir muito o paciente, né? Que às vezes a gente vê isso, as pessoas fazem uma dieta tão restritiva, né? Com essa ideia de não alimentar o tumor, que elas morrem em consequência da desnutrição. Né? Então, assim, isso não pode acontecer. Eu não preciso fazer dietas restritivas para eu curar o meu câncer. O que eu preciso é equilibrar, né? Até por isso que o livro chama Dieta do Equilíbrio, né? Eu não preciso tirar nada. Então, o excesso de açúcar, sim, é ruim, mas ele é ruim para tudo, não é só para câncer, né? Para todas as doenças crônicas. E se a pessoa é diabética, por esse aumento do açúcar no sangue, ela também tem um risco maior de câncer, mas eu sempre falo, é o diabético que não se trata de uma forma boa, né? De uma forma que funcione. É muito comum a gente ver, às vezes, pacientes diabéticos que só usam os remédios durante a semana, que só fazem a dieta durante a semana, no final de semana não fazem a dieta direito, comem um monte de doce, tá? Então, não é que todo diabético vai ter câncer, mas realmente o diabético que não está controlado tem um risco maior, né? Então, a gente vai adequar essa dieta para não ficar com açúcar no sangue alto, realmente esse açúcar sobrando no sangue pode alimentar o tumor e aí piorar o prognóstico dessa pessoa. Mas não preciso tirar totalmente o açúcar, né, o carboidrato, mas não posso comê-lo em excesso. Isso para nada, né, nem para uma dieta equilibrada de uma pessoa saudável. Além disso, né, a gente usava muito a glutamina para melhorar a mucosite, que é um efeito colateral aí da quimioterapia, que a pessoa fica com a boca muito ferida, não consegue comer direito. E aí, com o tempo, o que os estudos mostraram, né? Se viu que a glutamina também era um agente aí que produzia energia na célula tumoral, e quem usava a glutamina como melhora da mucosite acabava tendo uma recidiva precoce do câncer, porque a glutamina quebrava um pouco o efeito da quimio, da radioterapia, além de ser uma produção aí maior de energia. Quando a gente fala de glicose, a gente tem a insulina, que ajuda a diminuir a glicose no sangue. A glutamina não tem nenhum hormônio que faça isso. Então, a hora que eu faço uma suplementação de glutamina, eu vou aumentar a glutamina no meu sangue. E aí sim, eu vou ter uma sobra que pode alimentar esse tumor. Além disso, né, os últimos estudos têm mostrado que o efeito da glutamina, mesmo na mucosite, não é um efeito grande. Então, ela não tem sido nem indicada nos principais consensos aí das sociedades de oncologia e de nutrição. Então, não se justifica. É por isso que a gente evita a glutamina durante o tratamento do câncer. E muita gente usa a glutamina para aumentar a massa muscular, né? Pessoas saudáveis. Não é que a glutamina, nesses casos, vai aumentar o risco de câncer também, tá? Não é isso, ela não aumenta o risco de câncer, mas durante o tratamento a gente evita usar porque realmente ela pode alimentar o tumor. Porque ela pode também trazer a reincidência do câncer, é isso? Isso. O que eles viram, né, que as pessoas que usavam a glutamina ou por boca ou por veia, né, endovenosa, elas acabavam tendo recidiva da doença mais cedo que outras pessoas. E aí foram estudar o que acontecia e se verificou tudo isso. Doutor, é que agora o preço da carne disparou, né? Mas o brasileiro adora uma churrascaria, fazer aquele churrasquinho nos finais de semana, consome mesmo muita carne vermelha. Qual que é a relação da carne vermelha como causa do câncer, doutora? Assim, não é porque a pessoa tem que deixar de comer carne vermelha, mas a carne vermelha em excesso realmente aumenta o risco de câncer, né? Dependendo do preparo dessa carne vermelha, então o churrasco é um exemplo disso, né? A gente tem o carvão, né, que forma aquela camada de alcatrão que dá o gosto do churrasco, aquilo pode aumentar o risco de câncer. E altas temperaturas, quando a carne é feita em altas temperaturas, ela também pode liberar substâncias que são potencialmente cancerígenas. Então, eu sempre falo, a paciente fala, mas nunca mais eu vou poder comer um churrasco? Não, não é isso. Mas ele não pode ser uma rotina na sua vida, né? Pode ser uma coisa que às vezes você vai lá e come, não tem problema. Não é isso que vai fazer você ter câncer, né? Ou piorar o seu câncer. Mas não pode ser toda semana, por exemplo. E as proteínas animais, elas são importantes para a gente, né? As carnes, tanto a vermelha quanto a branca, os ovos, né, o leite, os derivados do leite, que são todos proteínas de origem animal. Se eu equilibrar isso ao longo da semana, eu não vou passar essa quantidade de meio quilo de carne vermelha por semana.
Mas todo mundo está falando a mesma coisa, que na atual circunstância não tem como você passar porque a carne está muito cara. Então, assim, eu não preciso tirar as carnes, né, da minha alimentação, mas eu preciso equilibrar a quantidade. Porque a carne vermelha, ela tem um diferencial também, né? A gordura dela fica no meio das fibras. Então, por exemplo, a gente pega muita picanha que tem aquela gordura externa. Quando eu tiro aquela gordura da picanha, eu não estou tirando toda a gordura da carne. Tem carne até a fibra. É diferente, por exemplo, do frango, que se eu tirar a pele, eu estou tirando gordura, né? O peixe, ele tem uma gordura boa, né? Tanto o frango quanto o peixe não tem essa gordura aí no meio das fibras. Então, assim, a carne vermelha, ela tem mais gordura também. Então, é o cuidado do excesso. E se for, né, a pessoa fala, mas teve um dia que eu fui no churrasco lá e comi um monte de carne, mas é um dia, não é uma rotina, né? Então, assim, a gente tem que tentar realmente diminuir a quantidade ao longo da semana, mas se tiver um dia ou outro que isso excedeu nessa quantidade, não quer dizer que você vai ter um risco aumentado de câncer por causa desse dia, mas a rotina, sim. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, com a doutora Andréia Pereira, nutróloga, que está lançando o livro Dieta do Equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer. São muitas as dúvidas, as mensagens dos ouvintes. A gente vai colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, mas já que a gente falou do consumo, né, de carne vermelha, queria perguntar sobre o oposto, né? A dieta vegana, vegetariana, e aproveitar para incluir nesse grupo aquelas pessoas que têm restrições ou intolerâncias, como o glúten e a lactose, doutora. Então, assim, a gente só retira o glúten e a lactose realmente se a pessoa tem intolerância a isso. Caso a pessoa não tenha, a gente não tem um risco aumentado de câncer, tá? Os estudos não mostram isso com o consumo da lactose nem com o glúten, tá? Não tem estudos mostrando isso. Além disso, dieta vegana e dieta vegetariana. Eu não preciso necessariamente ter uma dieta vegana ou vegetariana para não ter câncer, né? Isso é uma opção pessoal. Mas a pessoa tem algumas crenças que ela não quer comer carne, que ela não quer comer proteínas de origem animal, ok. Mas isso não é necessário para eu prevenir o câncer. É como eu falei, a gente tem que equilibrar a quantidade de carne vermelha. E também, né, a gente tem que colocar mais verduras, legumes e frutas na nossa dieta. Isso, infelizmente, o brasileiro tem diminuindo ano a ano. Ele tem consumido cada vez menos, né, frutas e hortaliças. Então, isso é ruim, mas você pode ter uma dieta vegana e vegetariana, tá? Isso não é um problema, isso é por algum motivo, mas não quer dizer, né, que todo mundo que tem câncer tem que retirar totalmente a proteína animal da sua alimentação, tá? Não é isso. Eu também não preciso retirar o glúten nem a lactose quando eu tô com câncer e se eu também não tiver intolerância, tá? Então, é muito comum a gente ver a pessoa descobre o câncer, ela para de comer todos os carboidratos, todas as proteínas de origem animal, glúten, lactose, né? Outro dia eu vi até paciente que parou de comer peixe, porque alguém falou para ela que o peixe também causava, ou seja, não sobra nada para ela comer. E aí ela começa a perder peso e isso sim compromete, né, o tratamento dela e a sobrevida. Então, tomar mais cuidado dessas restrições. Agora, se eu tenho uma intolerância, sim, a gente precisa tirar. E uma coisa importante, tanto para os vegetarianos quanto para os veganos, não é só retirar a proteína de origem animal, né? Eles têm que consultar alguém para ver a quantidade que eles precisam comer de proteína vegetal. Porque é muito comum, às vezes, a gente vê pessoas que começam essas dietas e perdem muita massa muscular porque elas não consomem proteína vegetal de forma adequada. E aí elas começam a ter um efeito ruim da dieta, ou às vezes deficiências também de ferro, de B12, de zinco, de cobre. Então, assim, eu preciso equilibrar a dieta, mesmo que ela seja uma dieta sem proteína de origem animal. São muitos ouvintes que estão participando conosco, sintonizando aqui, acompanhando a entrevista da doutora Andréia Pereira, nutróloga, o Luiz Paulo Frois, o Marcos Roberto Luiz, o Cláudio Antelo, a Elis Freitas, o Carlos Roberto, o Fábio Barcos, a Eunice Eutuco, o professor Milton Filho, o Costabile Salzano, a Grazi Pisacani, o Renato Fernandes, a Maria Neliane Dias, a Rose Barreiro, a Lourdes Pepino, lá de São Carlos, quem é de São Carlos também, viu, doutor? É a Regina Missali, a Marcela Nunes aqui conosco, muita gente participando. E agora eu vou colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, que está cheio de dúvida para a doutora Andréia Pereira. O que a gente percebe é que bom dia, Danilo. Então, em criança, por que dá o câncer? Meu netinho tem 2 anos, está com leucemia
Mas não tem essa garantia. E Se reduz a gente não sabe o porquê, a gente procura tanta explicação e nós não achamos o porquê, né? Se toma todos os cuidados possíveis e ele está com leucemia. Tem esses fatores aí de dieta saudável, a Odélia, a Vitor. Então, na verdade, assim, a gente tem um risco maior de câncer nas pessoas que têm mais de 50, 60 anos. Porém, tem alguns tipos de câncer, como a leucemia, que podem ser mais comum nas crianças, né? E são tipos específicos de leucemia. E aí, como a gente começou no início a falar, você tem o câncer como uma doença multifatorial. O que significa isso? Ele tem várias causas. Então, às vezes, não é alimentação, né? Apesar da gente ter todos esses fatores. Não é a falta de exercício, não é a idade, porque uma criança tem um sistema imunológico, uma tendência a ter mutação muito menor do que um idoso, mas é uma tendência genética, por algum motivo familiar, que o câncer apareceu. Tá? Então, assim, tem muitas causas, né? Mas às vezes essa tendência familiar, mas não tem ninguém na família. Mas às vezes é algo que foi passando de geração em geração e chegou nele. Né? Então, às vezes a gente não acha uma causa do câncer. E uma coisa que eu acho muito importante, às vezes as pessoas culpam o paciente por ter câncer. Né? Eu já ouvi muito isso, falar assim, mas também você tem uma personalidade, né? Você faz tudo errado. Não dá para você culpar ninguém pela doença. A doença, ela aparece por várias causas, né? Então, assim, por que ela apareceu, não quer dizer que a pessoa fez tudo errado e foi um castigo, não é isso. Como várias doenças, às vezes a gente vê crianças diabéticas, por exemplo, né? Não tem nenhum diabético na família e surge uma criança diabética, tá? Então as doenças têm várias causas, às vezes a gente não acha por quê, mas muito comum em criança ter essa tendência familiar aí que passou várias gerações e não apareceu ninguém, apareceu justo ela. A boa notícia é que o câncer em criança, de um modo geral, ele tem um potencial de cura muito grande. Então, isso é muito bom. Que bom, boa notícia, né, doutora? Mas mesmo que não tenha o fator hereditário, né, a genética, a pessoa pode ser também o primeiro portador aí do câncer, né? Sim. O Carlos Henrique Travassos também está aqui acompanhando, gostando da entrevista com a doutora Andréa Pereira. Daqui a pouquinho a gente vai passar as redes sociais da doutora e lá você vai encontrar outros conteúdos também que você pode acompanhar. O Reinaldo Araújo, o Sérgio Bonfá, a Luciana Pereira, a Jerusa Albino conosco, a Lia Oliveira, a Maria Fátima, Edi Patrício, Rejane Lucena, Margarida Alves, todo mundo participando aqui, acompanhando a entrevista. A gente lembra, depois fica disponível também no YouTube a live, fica disponível para você acompanhar, compartilhar com os familiares. Eu queria perguntar, doutora, com o papel da bebida alcoólica. A Maria Caltabiano, que hoje está aqui na nossa produção, na coordenação, assim que ela ficou sabendo do tema, da pauta da entrevista, ela já veio perguntar do refrigerante, né? Então faço aqui a pergunta da Maria Caltabiano, do refrigerante e o papel também da bebida alcoólica, doutora. Bom, o grande problema do refrigerante é a quantidade de açúcar que tem no refrigerante, né? Então, a maioria dos refrigerantes, metade da latinha ou da garrafa é de açúcar. Então, a gente já viu que o açúcar, né, aumenta o risco, o excesso. Além disso, né, quando você consome coisas que têm muito açúcar, elas são muito calóricas. Então, elas aumentam a chance de você ter ganho de peso, né? Hoje, no Brasil, nós temos 41 milhões de pessoas com obesidade. Então, a gente tem visto pelo mundo aumentar a obesidade, as pessoas viverem mais, e com isso, né, juntando tudo isso, a gente tem também um aumento dos casos de câncer no mundo inteiro. No Brasil, isso não é diferente. Então, o refrigerante, a gente fala que é uma caloria vazia, né? O que tem de saudável no refrigerante? Nada. As pessoas tomam porque acham gostoso ou porque tem uma publicidade mais forte e tudo, mas eles têm realmente muito açúcar. Muito melhor no nosso país, que tem uma quantidade enorme de frutas, tomar um suco natural, tá? Melhor. Além disso, tem os corantes, os conservantes, né? E tudo mais. Além de bebida alcoólica, isso eu acho que é uma coisa que a gente fala muito pouco no câncer, né? As pessoas ficam, eu vou evitar o açúcar, né? Fala-se pouco do sal também, né? Lembrar que o excesso de sal é um fator de risco importante, mas a bebida alcoólica, sim, aumenta o risco de vários tipos de câncer, né? E a mulher, ela é mais suscetível ao efeito do álcool. Então, o álcool, ele vai ter a caloria, porque ele é calórico, ele tem o próprio álcool como um agente aí que causa mutação, que aumenta o risco de câncer, e na mulher, além de tudo, ele também tem uma ação hormonal.
Então, ele também aumenta. Antigamente, a gente falava muito para o homem, ele não ultrapassar 2 drinks, ou duas taças, ou 2 copos, ou 2 latinhas por dia de bebida alcoólica, e a mulher, no máximo, 1. Atualmente, a Sociedade de Câncer tem declarado guerra contra o álcool. Então, o que a gente tem falado? Para as pessoas evitarem beber ao máximo, né? Mas, se elas forem beber, o que eu falo, vai numa festa, num casamento, a mulher tentar não passar de uma dose e o homem não passar de 2 doses. Aí as pessoas falam, mas é impossível. Não é. Na verdade, não é. Então, assim, é uma questão realmente, toda vez que você passa dessa quantidade de 2 doses para o homem e 1 dose para a mulher, você vai aumentar o risco de câncer. E isso é muito comum. Tá? Às vezes a gente pega pessoas que têm uma alimentação saudável, que praticam atividade física, não tem ninguém na família com câncer, e você vai conversar, a pessoa bebia todos os dias. Ou de sexta a domingo bebia uma quantidade excessiva. E aí a gente acha um fator aí de risco importante. Tá? Então tem que tomar cuidado, não tem jeito. Doutora, dá tempo da gente colocar mais uma mensagem do nosso ouvinte? É o Milton. Grande Danilo, parabéns por mais um programa. E uma boa semana a todos. Opa, obrigado, professor Milton, que foi aniversário dele outro dia, semana passada. Parabéns, viu, professor? Feliz aniversário, muita saúde. O Gilberto, do Jardim Universal, também manda mensagem para cá. Bom dia, Danilo. Aqui é a Gilberta, do Jardim Universal, Zona Sul de São Paulo. Parabéns mais uma vez pelas pautas do programa. E eu gostaria de perguntar à doutora Andréia que alimentos ela recomenda para que a gente não coloque no nosso cardápio em relação à prevenção ao câncer. Um abraço, parabéns, Danilo, pelo programa. Bom, uma coisa que a gente tem, os alimentos que você não deve colocar, alimentos que tem muito sal, alimentos, né? Então, evitar, por exemplo, o saleiro na mesa. O brasileiro consome, em média, o dobro da quantidade recomendada de sal por dia, tá? A gente adora o sal. Então, assim, não põe saleiro na mesa. Quando você for cozinhar, coloque pouco sal. Eu sempre falo para os meus pacientes, quando que eu sei que eu não estou consumindo muito sal na minha casa? Quando eu saio e como e acho tudo salgado. Isso é o sinal que eu estou usando pouco sal na minha casa. Tá? E quando eu saio, evitar realmente encher minha salada de sal. Tem gente que coloca até sal no arroz, no prato inteiro. Tá? O sal aumenta o risco de câncer e outras doenças também, como a pressão alta, por exemplo. O excesso de açúcar. Então, estou falando aqui para consumir suco de fruta natural. E tem gente que enche o suco de fruta de açúcar. Isso também é ruim, né? Bebidas muito açucaradas, refrigerantes, sucos artificiais, muito doce, né? Tudo isso é um alimento que você deve evitar. O álcool, né? Deixar o consumo de bebida alcoólica para situações, para eventos especiais, e na hora que for nesses eventos, realmente beber o mínimo possível, tá? Para fazer um brinde, porque isso também aumenta o risco. E, na verdade, o que a gente tem, a carne vermelha, que você tem que limitar, né? Tentar não consumir mais que meio quilo na semana, e cozinhar mais, comer mais verduras, frutas e legumes. Dentro do prato saudável, deveria ter metade desse prato ser de verduras e legumes, 1/4 de carboidrato, que é o arroz, a batata, a mandioca, o macarrão, o pão, e 1/4 das proteínas vegetais, que são os grãos, de modo geral, né? O feijão, a lentilha, o grão de bico, a quinoa, e as proteínas animais. Se a gente conseguir fazer isso, né, comer esse prato saudável todos os dias, a gente inclusive vai prevenir o ganho de peso. Então, isso é importante. E num país como o nosso, né, que a gente tem isso o ano inteiro, né, é realmente tentar cozinhar. A gente fala descascar mais e abrir menos pacote. Porque a comida industrializada, posso comer comida industrializada? Pode, mas evitar realmente os ultraprocessados, os processados, né, escolher o que você vai comer de industrializado, mas ter muita comida sua em casa. Dá mais trabalho cozinhar? Dá, mas é muito mais saudável. Então, muita gente cozinhou aí na pandemia. A gente fala do aumento de peso das pessoas durante a pandemia, elas pediram muita comida industrializada, comida em excesso em casa, mas a gente viu o outro lado também, pessoas que nunca cozinharam, começaram a cozinhar e tiveram perda de peso, começaram a fazer atividade física. Então, dá para você estruturar, né? Envolver toda a família aí, para todo mundo cozinhar um pouquinho, ajudar numa refeição mais saudável, isso é
essencial, isso é muito importante. Muito bem, E conversamos. fazer atividade física. Não, fundamental. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Andréia Pereira, nutróloga, que está lançando o livro Dieta do Equilíbrio, a melhor dieta anti-câncer. Doutora, suas redes sociais, por gentileza, porque muitas mensagens, né, ficaram de fora aqui, alguns temas importantes que a senhora aborda no livro, ouvintes também, né, que estão participando aqui através do nosso WhatsApp, do nosso chat do YouTube, que não deu pra gente registrar por conta do tempo, mas que podem te acompanhar, te seguir nas redes sociais para essa troca continuar por lá também, não? Sim, a minha rede social é simples, é doutora, né, abreviado, DRA, Andréa Nutrologia. Tá? E aí vocês me acham, né, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook, e o site também é doutorandreanutrologia.com.br. Doutora, foi um prazer, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, um bom fim de semana, hein? O prazer foi meu, tá? O papel de vocês em divulgar informações embasadas em estudos científicos é fundamental. Eu acho que, né, eu que agradeço aí a oportunidade. Até a próxima, obrigado, viu, doutora? Obrigada.